Opa pessoal, mais um episódio aqui do Papo de Pastor e dessa vez respondendo a uma pergunta. Estou sozinho ainda, o pastor Léo teve uma interrupção abrupta das férias dele, você deve ter assistido aí o episódio de sexta-feira, mas me abandonou de novo, estou sozinho aqui, na verdade sozinho não, estou com o Norton mais uma vez, está aparecendo aí Norton? Tô aqui. Tá aí, pronto. Então o Norton vai me ajudar a responder a uma pergunta enviada por uma seguidora aí do nosso Instagram lá do Jockey. Diga aí, Norton, qual é a pergunta? Então, pastor, quem perguntou aqui foi Rebeca. Você estava até dizendo que ela está chegando aqui do Ceará, não é isso? Chegando aqui em Teresina. Tá chegando agora na igreja. Era de uma igreja Seja muito batista. bem-vinda. E agora está chegando aqui na nossa igreja. Ela pergunta o seguinte: questões secundárias do evangelho que não afetam a salvação deve ser um ponto que pese a respeito de uma igreja? Congregar sem levar isso em conta é errado? Certo. Essa é a pergunta dela. Excelente pergunta, Rebeca. Bom, eu anotei aqui a pergunta também para ver se eu consigo destrinchar ela um pouquinho, Rebeca. Mas basicamente eu preciso te dizer o seguinte, inicialmente. Eu não vou especificar, acho que seria até contraproducente, Norton, especificar aqui o que deve ou que não deve fazer uma pessoa ficar ou sair de uma igreja, qualquer coisa dessa natureza. Responder essa pergunta, então, assim, literalmente mencionando essas coisas não seria legal, acredito eu. Então, basicamente, o que eu quero fazer é destrinchar a pergunta da seguinte maneira. Ela diz assim: questões secundárias do Evangelho. Aí coloquem entre parênteses, não é isso? Que não afetam a salvação. Então, ela já está linkando aí que essas questões que ela chama de secundárias não afetam a salvação. Deve ser um ponto que se pese a respeito da igreja. Então, coisas que não afetam a salvação, deve ser um ponto que se pese alguém a permanecer ou não na igreja. Congregar sem levar isso em conta é errado. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho quanto a esse ponto é a expressão não afetam a salvação, né? Como presbiterianos, a gente crê basicamente no evangelho da graça. O que é que isso significa, para deixar muito claro, Norton? É que alguém é salvo primeiramente se ele for predestinado à salvação. Essa predestinação foi feita lá na eternidade. O Senhor escolheu aqueles que seriam salvos. E com base lá em Efésios 2, inclusive, a gente também pode crer, a gente deve crer, que a própria fé é uma dádiva divina, né? O Senhor é que implantou a fé. O Senhor, em algum momento, decidiu que Norton seria um eleito à salvação e também definiu na eternidade, antes da fundação do mundo, que em algum momento Norton iria escutar o Evangelho, nem que fosse bebezinho, então o bebezinho seria uma outra questão, não seria pelo escutar o Evangelho, mas seria a regeneração, mas enfim, em algum momento Norton teria a fé implantada em si, creria em Cristo como seu Senhor e Salvador, e a partir desse momento o próprio Deus preservaria essa fé genuína em Norton. Então, tanto o ato da salvação, quanto a permanência de Norton na salvação, é uma obra da parte de Deus. Sim. Isso implica dizer que Norton não tem responsabilidades para com a salvação que Deus deu? Obviamente que não, né? Infelizmente, muitos não entendem essa verdade bíblica que se chama um dos pontos do calvinismo, né? A preservação, então a perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre, e dizem assim: bom, se eu sou salvo uma vez e para sempre, bom demais, vou aproveitar o mundo, um dia eu volto, né? Só abrindo parênteses aqui, eu conheci um cara que usou esse... Um cara é o quê? Um cara crente, entre aspas, né? Um irmão que ele basicamente, ao ser exortado, porque estava aí no mundão, filho de pastor, mas aí desviou, como a gente fala. Aí, não, um dia eu volto, porque eu não sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse foi o argumento que o cara utilizou. Antes de morrer, eu tô aqui de volta. Nem que seja igual o ladrão da cruz, certo? Mas a gente não entende dessa maneira. A gente entende que alguém que é eleito, ele obrigatoriamente, só basta ler Romanos 8, 28. Alguém que é eleito, ele obrigatoriamente vai ser chamado. Alguém que é chamado, aí eu vou inserir alguns atos da graça que não está lá em Romanos 8, mas alguém que é salvo é santificado.
Esse santificado é preservado pelo processo de santificação. E ele será glorificado. Então, um Norton, um Alci ou um crente qualquer, ele de fato é mantido salvo, mas ele é mantido salvo através do processo de santificação. Significa dizer, então, que para bem da verdade, se a gente quiser focar na pergunta, nessa expressão, coisas secundárias que não afetam a salvação, a gente diria assim, na verdade, Rebeca, nada afeta a salvação no sentido de deixar com que alguém perca ou deixe de ser salvo, certo? Então, vamos pensar aí, qualquer coisa que aconteça na igreja e que alguém diga assim, isso aí está afetando a minha salvação, vou sair da igreja porque isso aí está... Não, isso não existe se o que aquela pessoa quer dizer é, estou perdendo a salvação, estou sendo enfraquecido, vou perder qualquer coisa dessa natureza. Em contrapartida, sim, existem coisas que podem ser vivenciadas na igreja que afetam o processo de santificação. Então, quando a pregação não é bíblica, quando não há uma comunhão dos santos, realmente bíblica também, né? A comunhão entre os irmãos ali, onde cada um pode exercer o dom que Deus deu, isso tudo certamente vai afetar a vida de santidade do indivíduo. Pode enfraquecê-lo, pode fazer ele, de fato, pensar em sair da igreja, no sentido de sair até do evangelho, mas aí, se aquela pessoa verdadeiramente é salva, não significa dizer que ela vai perder a salvação. Mas em termos meramente humanos, vamos colocar aqui, ela pode sim, eventualmente sair da igreja. Mas isso é por causa de uma questão quanto à santificação dela, né? Ou seja, vamos imaginar que essa igreja em particular está passando por um problema ali de divisão. Então aquilo ali vai atingir um crente verdadeiro. Uma igreja que pensa muito mais em oba-oba do que em pregação expositiva. Então, aquilo ali afeta a alma de um crente verdadeiro. Então isso sim são coisas que vai fazer talvez a pessoa, se ela não busca talvez também outros recursos, dar uma enfraquecida, né? É por isso então que é importante que a gente se lembre de que isso é até um princípio teológico muito calvinista, Norton, que dentro do calvinismo, dentro do protestantismo tradicional, deixa eu colocar dessa maneira, existe aquilo que a gente chama de as marcas de uma igreja verdadeira. Então toda igreja, ela é ou uma igreja verdadeira, ou, como a nossa confissão de fé fala, ela pode se tornar uma sinagoga do diabo. Então, uma igreja pode começar bem, pode começar a abrir as portas para determinadas coisas que o evangelho, que Deus não aprova, a ponto de se tornando impura até virar uma sinagoga do diabo. Isso pode acontecer. Mas o que as confissões falam, basicamente, é que existem 3 marcas distintivas que diz, essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja verdadeira. Quais são elas? A pregação expositiva da palavra. Então, para uma igreja dizer assim, essa é a igreja de Cristo, ela tem que pregar a Escritura. Se ela fere algum princípio doutrinário da Escritura, ela, infelizmente, deixa de ser uma igreja verdadeira. O uso correto dos sacramentos, então ela tem que ser uma igreja que batiza e que celebra a ceia do Senhor, e uma igreja que exerce a disciplina eclesiástica, né? Trata de pecado. Então prega contra o pecado, envolve seus crentes no processo de santificação. Então eu diria para Rebeca que essas são coisas que ela deve avaliar na igreja dela. Então eu não vou dizer assim, como pastor, o Léo não diferentemente já deve ter lidado com coisas do tipo. Lá no Pará, em particular, quando o pessoal começou a conhecer o calvinismo, aquela coisa, o Hernandes Dias Lopes, o Augustus pregando, o pessoal procurando uma igreja presbiteriana porque estava numa igreja que não tinha pregação e tudo mais. Então eles iam atrás. Aí quando chegava na nossa igreja, geralmente a pergunta é, pastor, eu devo sair da minha igreja? O que eu devo fazer? Né? Então, como é que geralmente eu respondia? Eu não tenho dúvida que era assim que o pastor Leonardo também respondia. Rapaz, primeiramente, veja se sua igreja é uma igreja bíblica, né? A gente não está pescando em aquário alheio, vou dizer assim. A gente não está fazendo proselitismo de rebanho para rebanho, não. Então, o nosso objetivo é fazer com que aquela pessoa siga no reino de Cristo. Nesse sentido, avalie a sua igreja. Ela é uma igreja bíblica, ela é uma igreja que tem uma pregação sadia, ela é uma igreja que administra bem os sacramentos. Lá as pessoas são batizadas, lá as pessoas têm acesso à ceia do Senhor, lá o pecado é tratado, lá o pecado é combatido. Então essas são as 3 coisas realmente fundamentais. Olhar para isso, então, é que vai fazer uma igreja
ser considerada verdadeira ou não, e fará também com que um crente realmente verdadeiro se interesse em manter-se ou sair da igreja. Então, em linhas gerais, essa seria a questão essencial para se dizer. Mas o principal questionamento da pergunta dela parece ser assim. Eu vou repetir a última parte. Congregar sem levar isso em conta é errado. Eu não sei você, Norton, mas na minha impressão é que nas entrelinhas a pergunta dela é mais ou menos quando eu devo sair da minha igreja? Quando eu devo deixar a minha igreja, né? Sim, sim. Tu é de origem de que igreja mesmo? Batista. Batista. Pois bem, pensar Norton aí uns anos atrás, né? Quando é que eu devo sair da minha igreja? Quando eu saí da minha igreja. Quando você saiu, no caso. Né? Quando eu saí. Foi por causa de um desses pontos que você falou. Certo. Né? Não era pregada a palavra. Não era pregar para... Ótimo. Uhum. Em vários momentos, o que era pregado era histórias, ideias. O que o pastor queria pregar, né? Uhum. Não era a palavra. Então, isso foi o que pesou assim, muito. Foi incomodando. Ainda mais quando a gente começa a ouvir... Coisa boa. Pastores que pregam a palavra. Uhum. Então, foi isso. Foi um dos pontos que você falou. Pois é. Então, eu nem me deteria àquela igreja lá. Creio ou não creio em predestinação? Vou colocar uma coisa bem básica, tá? Aquela igreja lá pensa o quê? Já que a gente gravou lá na sexta-feira sobre a questão de política. Aquela igreja, ela pensa A ou pensa B quanto a ideologia? Não são questões basicamente pontuais. Ela pergunta sobre o que é primário, questões secundárias do evangelho, que não afetam a salvação. Deve ser algo pelo que eu devo abandonar a igreja, basicamente a pergunta. Então, pronto. Então, não são coisas primárias o interesse dela. São coisas secundárias. Mas mesmo coisas secundárias, eu não acho que dá para pontuar especificamente essas mínimas coisas. Então, o que é que eu diria para uma pessoa, né? Opa. E é o que porque são falar. Muitas coisas, né? Que dá para... São muitas questões secundárias. Sim. De igreja para igreja... Sim. Vão ter muitas questões. Tem uma frase muito conhecida de Agostinho, que ele vai dizer o seguinte: no essencial, deixa eu ver se eu anotei aqui, naquilo que é essencial, eu devo prezar pela unidade. Naquilo que não é essencial, eu devo prezar pela liberdade. Mas em todas as coisas, eu devo prezar pela caridade, né? Então, o grande foco é o que é essencial. Mas mesmo naquilo que é essencial, todos temos que pensar no que é fundamental. Vamos pensar ali no Pai Nosso, as doutrinas do Pai Nosso, no Credo Apostólico, as doutrinas do Credo Apostólico, e vamos pensar também nos 10 mandamentos. Vamos pôr como fundamental esses 3 tópicos grandes ali. Ali tem um essencial do Evangelho. Mas o que seria então secundário? Pois bem, até na questão secundária, eu acho que as pessoas têm que ter uma certa parcimônia na decisão que vão tomar, entendeu? Então, como eu estava tentando, até o Joel, foi o Joel que me ligou aqui, até o Joel me ligar, basicamente a gente dizer o seguinte: a primeira coisa, não abandone o barco. Então, não sei se é o caso da Rebeca, mas é o caso de algumas pessoas que enfrentam dificuldades na igreja. Então, a primeira coisa que eu diria, não foca especificamente no sair da igreja. Não abandona o barco, luta pela tua igreja, entendeu? Eu já precisei dizer isso para gente que estava vindo para nós, não especificamente o Joque, uma outra situação. Eu quero ser da tua igreja, eu quero ser da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo, por que razão? Por isso. Bom, eu não sei se isso é motivo para você sair da tua igreja. Então não abandona a tua igreja. Se tu acha que a tua igreja precisa disso que você está me dizendo, luta por ela. Conversa com teus líderes, conversa com teu pastor. Se o problema é, vamos pensar lá, pregação expositiva do Evangelho, apresenta a ele algum material, né? Dá a ele um curso de pregação expositiva, então. Usa recursos com o fim de ajudar a tua igreja. A causa do rebanho é uma causa muito maior do que a tua única causa. Então, tenta fazer com que aquilo que tu está passando, que pode ser o que os outros estão passando, possa ser, então, minimizado para o rebanho todo. Então, luta pela tua igreja. Mas se o caso é um pouquinho mais sério, por exemplo, vamos imaginar que a pregação não apenas seja uma pregação ruim, por assim dizer, mas uma pregação que tem elementos errados.
Então, de uma maneira gentil, amorosa, até de uma maneira humilde, conversa também com a tua liderança, seja honesto, né? O que muitas vezes, para não ter que dizer nomes, mas enfim, o que muitas vezes a gente vê é que quando o cidadão assiste vídeos populares aí da internet sobre calvinismo, coisa do tipo, ele quer se tornar um novo reformador. Ele quer se tornar o reformador da igreja local dele. Aí ele bate de frente com o pastor, bate de frente com o presbítero, aí começa a se sentir orgulhoso porque conhece mais do que os outros irmãos que não conhecem, e então faz um desserviço ao reino, né? Acredito que seria muito mais saudável ele lutar pela igreja dele, tentar... Ou porque acha que conhece, né? Ou porque acha que conhece, muitas vezes. Nem conhece, muitas nem vezes sabe exatamente do que é que tá. Muitas vezes não conhece, exatamente, porque leu, sei lá, um artigo lá na internet, acha que conhece, né? O pessoal brinca até que, hoje em dia, o Twitter se tornou uma fonte de autoridade para muita gente ser convencida do que quiser ser convencido, né? Uhum. Pois é, então não abandona a igreja, né? Luta pela tua igreja. Mas, bom, como eu estava dizendo, se o problema é um problema sério, aí é uma outra coisa. Vamos imaginar que a tua igreja agora é a igreja que está se afastando, de fato, dos princípios bíblicos. Eu acho que aí sim, de uma maneira correta, tu pode lutar pela causa do evangelho lá. Haverá um momento em que o indivíduo vai sair da igreja, provavelmente. Mas até lá, muita coisa ele fazer. Ele vai conversar com a liderança, ele vai pedir, eu já vi isso literalmente acontecer, né? Eu recebi já gente que antes de sair da igreja, ele fez exatamente esse processo. Conheceu o evangelho reformado, vou dizer assim, tá? Apenas para terminologia. Conheceu o evangelho bíblico, aí fez, ó... Essa é a fé reformada? Exatamente, fé reformada. Foi conversar com sua liderança. Não cremos nisso. Andou a segunda milha, a terceira milha. Conversou com irmãos. Não fez uso de maledicência. Foi uma luta realmente interessada pelo bem da igreja. Genuína. Até que o momento que ele precisou sair da igreja. Não, é insustentável a minha situação aqui. Então esse é um caso que pode acontecer. Mas aí o ponto não é uma questão secundária. Então a igreja que você está é a igreja que nunca vai ser exatamente... E que bom isso. Nunca vai ser exatamente o que você quer. Porque a igreja, enfim, uma igreja tida por evangélica, é a igreja que crê no evangelho. Então, se você vem aqui, Igreja Presbiteriana do Jockey, você vai ver uma igreja que preza, basicamente, pela Escritura como única regra de fé e prática, e pelos símbolos de fé de Westminster como, é o que cremos, melhor interpretação da nossa única regra de fé e prática. Então, vai ter membro aqui na nossa igreja que pensa de um ou de outro modo quanto a uma coisa realmente secundária, certamente vai haver. Mas isso não o fará abandonar o barco. De igreja batista, por exemplo, sobre o batismo. Exato. Né? Exatamente. Pois é, a gente tem uma congregação ali em Piracuruca, como tu sabes, e a gente recebeu irmãos que disseram assim, pastor, eu tenho muita dúvida na questão do batismo infantil. Sou convencido disso, daquilo. Ele pontuou. Foram particularmente 2 famílias. Então ele pontuou os pontos em que ele basicamente foi totalmente convencido. Mas aí tinha 2 coisas que uma das famílias disse. Eu tenho muita dificuldade com o batismo infantil e eu tenho dúvidas quanto à predestinação. Aí a pergunta que nós fizemos para esses irmãos foi, mas isso impede de você se submeter à liderança, ao ensino, ao governo da igreja sobre você? Não. A gente recebeu esses irmãos porque eles mesmos se dispuseram a batizar as crianças sem ter total convicção de que o batismo seria bíblico. A gente viu no perfil dessa pessoa, primeiro, a submissão à igreja, né? A humildade. Sim. E o desejo de aprender. E estão lá, até hoje, aprendendo um pouco mais. Então, Rebeca, eu diria isso. As questões secundárias não nos devem exatamente levar a abandonar a igreja. As questões fundamentais é óbvio, e eu repito nosso parâmetro aqui, talvez esses três pontos de destaque, as doutrinas do Pai Nosso, as doutrinas do Credo Apostólico, os 10 Mandamentos, então focando nisso, fundamental do Evangelho, né? Mas nas questões secundárias não. Acho que a gente deve levar em conta pensando na pureza da igreja, pensando no nosso próprio processo de santificação, mas isso não deve ser cavalo de batalha para fazer o crente tentar ser o novo reformador daquela igreja local. Então, acho que isso seria o essencial.
para guiar o modo como a gente lida com a igreja. A gente tem que, acredito eu, Norton, retomar aquilo que no episódio de sexta-feira ficou muito claro, a emoção do pastor Leonardo, né? O amor pela igreja de Cristo. Acho que a gente está tão, infelizmente, desapegado à instituição, que parece que a igreja, uma vez sendo instituição, é só mais uma. Então, tem a igreja presbiteriana aqui, tem próximo daqui quantas igrejas, né? Se eu não der certo lá na igreja presbiteriana do Joca, eu vou de galho em galho até me firmar em alguma igreja. Enquanto que é algo muito maior do que isso. É a igreja de Cristo. Então, acho que a gente tem que, de fato, ter amor e paixão pela igreja de Cristo, desejando não só ser parte daquele corpo, mas fazer com que aquele corpo seja vivido para, de fato, a glória daquele que é o rei da igreja. Então, se a gente tiver maior paixão pela igreja, até mesmo as coisas secundárias podem ser anuladas em si próprias, para o bem da própria igreja, né? Você pode simplesmente, como a gente fala lá na Paraíba, engolir muito sapo, né? Como a gente fala de modo geral, né? Engolir muito sapo, né? Para o bem da igreja. Então é isso. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Não, acho que ficou claro aí. Para a Rebeca e para os demais telespectadores. Agradecer o Joel pela ligação. O Joel aí ajudou aí no meio, deu aquela... Mas o erro foi meu, é porque eu coloco essa função aqui, ó. Até porque o Léo disse, rapaz, coloca no silencioso uma vez. Mas tem essa função aqui, ó. Não perturbe, eu aperto. Mas o bicho toca mesmo assim. Ai, deixa eu operar. Quando é o Joel, ele toca. Com o Joel toca. Irmãos, valeu. Deus abençoe, Rebeca. Obrigado pela pergunta. Mande suas perguntas aí para o nosso episódio de segunda-feira. Eu vou entrar de férias aí amanhã, terça-feira. Então, o pastor Léo vai assumir com o Norton. Deus abençoe. Orem aí por mim, por minha família. E até a próxima.